Termodinâmica é uma teoria fenomenológica que coordena as leis empíricas sobre o comportamento termodinâmico de partículas macroscópicas. O grande objetivo da física estatística consiste na explicação dessas leis e dos resultados da termodinâmica a partir de considerações sobre o comportamento de inúmeras partículas que constituem corpos macroscópicos. Fala galera, beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a mecânica estatística. Então fica até o final do vídeo que esse vídeo tá bacana demais. Vem comigo. No mundo microscópico das partículas, o que estuda esse movimento é a mecânica, mais especificamente a mecânica quântica. Mas se a gente fizer uma aproximação com uma matemática bem mais sofisticada, conseguimos entender o movimento das partículas subatômicas através da simples mecânica clássica. Para começo de conversa, o comportamento e o movimento dos corpos poderiam ser explicados simplesmente pela mecânica, seja ela clássica ou quântica. O problema é quando a gente tem um número muito grande de partículas, muito grande mesmo, por exemplo, na ordem do número de Avogadro. Para entender esse tipo de comportamento partícula a partícula, é inviável, seria impossível, perca de tempo. Uma vez que, pensa comigo aqui, uma partícula se movimenta em qualquer dimensão. E cada vez que eu tenho outra partícula, essa partícula também se movimentará em qualquer dimensão. Diante disso, cada vez que eu coloco uma partícula a mais, ficaria muito mais complexo. Então é inviável fazer esse tipo de cálculo. E com essa complexidade, com essa dificuldade de realizar esses tipos de cálculos, aparecem novas e distintas regularidades. Essas regularidades são as chamadas leis estatísticas. Então, simplificando, os ingredientes básicos da mecânica estatística seria a união da mecânica com a termodinâmica, ou seja, a mecânica em todos os seus estados microscópicos e a termodinâmica em uma relação mais macroscópica do objeto. Estudar cada estado separadamente é inviável, não tem como, é muito complexo e por causa desta complexidade não é muito prático fazer esse tipo de conta. E para contornar essa dificuldade, a mecânica estatística ela usa um conjunto de cálculos probabilísticos aí para entender o funcionamento de diferentes estados microscópicos, e tentar amarrar eles através de vínculos matemáticos, como por exemplo a hipótese ergótica. Utilizamos a mecânica estatística para entender o comportamento e o funcionamento termodinâmico de grandes sistemas. Essa parte da mecânica estatística recebe o nome de mecânica estatística do equilíbrio, porque existe a mecânica estatística fora do equilíbrio? Existe. Quando a gente abre a mecânica clássica para estudar, ou a mecânica quântica, por exemplo, a gente está envolvido exclusivamente com o movimento, com o movimento da partícula. E quando a gente está falando de movimento, a gente não está levando em consideração alguns conceitos como, por exemplo, temperatura, calor e entropia. Então a gente não está relacionando isso na mecânica. Mas se liga, quando eu estou falando, por exemplo, do movimento de um elétron, para que tenha movimento, necessita de uma energia. E a gente sabe lá da mecânica da termodinâmica, a gente sabe lá da termodinâmica que energia tem a ver com temperatura. E temperatura tem a ver com a energia cinética da molécula. Então, a gente tem que entender que na mecânica a gente está utilizando apenas os cálculos de movimento e não estamos utilizando essas três variáveis aí da termodinâmica. E o que a mecânica estatística faz? Ela vai unir essas notações da termodinâmica com a notação da mecânica. E a mecânica estatística ela mostra pra gente que esses conceitos termodinâmicos eles surgem da incerteza natural sobre um sistema.
A vantagem de utilizar a mecânica estatística para entender esse tipo de comportamento de um sistema é que ela fornece material suficiente para relacionar a mecânica e a termodinâmica, ou seja, conseguir entender essas duas grandezas que eu estou falando da mecânica e grandezas termodinâmicas, num único sistema. Isso é fantástico, isso é muito bom. Para comportamentos microscópicos, enquanto na termodinâmica clássica a nossa única opção seria apenas tentar entender essas coisas separadamente, a mecânica estatística também torna possível para a gente conseguir entender esse tipo de movimento, esse tipo de comportamento das partículas, sem necessariamente estar na mecânica clássica. A gente consegue fazer, por exemplo, na mecânica quântica, a gente consegue unificar essas duas coisas. Por exemplo, sistemas microscópicos e outros sistemas mecânicos com poucos graus de liberdade. Como eu falei para vocês, existe a mecânica estatística no equilíbrio e a mecânica estatística fora do equilíbrio, ou mecânica estatística do não equilíbrio. A mecânica estatística do não equilíbrio, ela lida com a questão de modelar microscopicamente a velocidade de processos irreversíveis que são movidos por desequilíbrio. Por exemplo, reações químicas e fluxo de calor. A gente sabe que o fluxo de calor sempre vai do de maior temperatura para o de menor temperatura, para o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Só que, o que acontece, jovem? Ao contrário do equilíbrio, no não equilíbrio, na mecânica estatística do não equilíbrio, não há um formalismo matemático exato que se aplique à mecânica estatística. E por isso, esse ramo da mecânica estatística continua sendo uma área de pesquisa teórica. Então, ainda existe muita coisa a ser descoberto acerca da mecânica estatística. Fala galera, beleza? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham ficado até o final do vídeo. É um vídeo curto, mas eu queria mostrar para vocês o que é a mecânica estatística. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo e aproveita e assiste o vídeo aqui que vai ser indicado para você. Você pode ser um apoiador deste canal pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Apoia-se e agora pelo Pix. Lembrando que todos os links estão na descrição deste vídeo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu, falou, é nóis!